Vamos ouvir então o Mollica. Mollica, você entende que essa decisão do ministro André Mendonça é algum tipo de interferência na vida da Petrobras? Ajuda a deixar mais transparente para a população como é que o preço da empresa é formado? Olha, o ministro, né, o terrivelmente evangélico, parece que ele é terrivelmente estatizante. Eu li a decisão dele, né, numa ação, né, provocada pelo presidente da República, e ele faz um discurso ali muito antiliberal. Tudo bem, ele não foi eleito para ser liberal ou não liberal, mas ele foi indicado pelo presidente da República sendo dentro dessa lógica do próprio governo. Né? Aquela coisa de arrepiar os cabelos do Paulo Guedes. Né? O Adam Smith, o fantasma do Adam Smith, vai puxar o pé do Paulo Guedes hoje à noite, ainda que Paulo Guedes não tenha nada a ver com essa decisão. Mas, enfim, é uma decisão que vai muito na linha do que o presidente Jair Bolsonaro vinha defendendo em relação à política de preços da Petrobras. O ex-presidente Lula já falou algo mais ou menos nesse sentido também, que se for eleito vai adotar medidas, tal, de controle de preços, tal. Surpreende num governo que se diz liberal. Mas tudo bem, a decisão é do judiciário, né? Não é, mas numa ação proposta pelo presidente da República, é bom ressaltar. Então, aí nas suas considerações, né, o ministro André Mendonça fala que as estatais, no caso que a Petrobras, que na verdade é uma empresa de economia mista, deve atuar de modo a preservar os interesses coletivo e nacional, proteger os interesses do consumidor, que qualquer empresa deve ser lucrativa, mas deve ter o primado da justiça social, da função social, defesa do consumidor. E aí ele critica tanto a ANP e o CAD, diz que nenhuma dessas, nem essa agência, nem a autarquia, né, o CAD, que deve primar para defender a concorrência, estão tomando medidas efetivas para dar uma segurada nos preços da Petrobras, diz que essas duas entidades não estão atuando como deveriam atuar e dá uma bronca nas duas e estabelece um prazo. 30 dias para tomarem medidas que façam a Petrobras se adequar ao que, segundo o ministro André Mendonça, são as normas, se adequar às normas que deveriam reger esse mercado, inclusive o mercado de petróleo, inclusive o preço do combustível. Diz que o CAD demora 4 anos para tomar uma decisão, isso tem que ser tomado no máximo em 180 dias, que a ANP só se preocupou com o preço do GLP, né, do gás liquefeito do petróleo, e não se preocupou com o resto. Enfim, deu uma bronca. Agora, um dado que é bem interessante. Lembra, né, quando houve aquela discussão dessa emenda constitucional, dessa PEC, que tratou de inventar o tal de estado de emergência que não existia na Constituição, né? A PEC reconheceu um estado de emergência que justificaria aquelas benesses concedidas pelo governo. Pois é, o precedente está criado. Eu lembro que a gente conversou isso algumas vezes, falei disso aqui algumas vezes. Nessa decisão, o ministro André Mendonça cita que a emenda constitucional 123 de 22 reconheceu o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, ou seja, já se criou uma referência constitucional para o estado de emergência. E repito, pode ser paranoia minha, mas eu acho muito esquisito a gente passar por um processo eleitoral com um país sob estado de emergência. Com vocês. Obrigada, Mollica.